Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa aula de número 20. Isso, a nossa 20ª aula de estudos da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Na aula de hoje nós vamos dar sequência, vamos dar continuidade ao capítulo 7, primeira parte, capítulo 7, estamos vendo as penas futuras segundo o Espiritismo e estamos vendo o Código Penal da Vida Futura. Meu nome é Marcos Venício e eu estou gravando essa videoaula numa manhã de quarta-feira, 14 de dezembro de 2022. Quando você estiver assistindo essa videoaula, já estaremos praticamente na semana da véspera do Natal. Desde já, os meus sentimentos de um bom Natal para todas e todos, que todas e todos possamos refletir sobre a importância da vinda do Cristo à Terra. Não esqueçamos que Natal é um aniversário, muito embora às vezes a sensação é que quem menos é lembrado é o aniversariante. Parece que todo mundo fica correndo de um lado para o outro, feito baratas tontas, atrás de presentes, atrás de comida, atrás de arrumar casa, atrás de... E eu penso que isso é bom também, nada contra, mas eu vejo muito pouco se falar sobre o que significa o Natal, sabe? Eu vejo muito poucas pessoas falando sobre a transcendência, sobre a importância da vinda do Cristo à Terra, da importância do ensinamento de Jesus, do legado que ele nos deixou de vida, aliás, de vida em abundância. Então fica aí o meu sentimento e o meu convite a você refletir um pouco sobre essa data de sábado para domingo que vem, do momento em que você estiver assistindo ao lançamento dessa videoaula. Bom, entrando no assunto propriamente dito, vamos dar início, terminamos no item 16, na aula passada, e o item 16 é muito interessante porque ele fala sobre, o item 16 ele fala sobre a questão do arrependimento, e o item 17, no item 17, Kardec esmiuça com mais detalhes essa história do arrependimento, que realmente é muito interessante e talvez seja uma das coisas que mais impactam a nossa vida e nós não percebemos isso. É a questão do arrependimento. Porque o arrependimento, muitas pessoas acham que é tão somente você pedir desculpa a alguém, você faz um mal a alguém e pede desculpas e acha que está tudo resolvido. E acha que está tudo bem, que está tudo... E não é bem assim. Porque se nós pedimos perdão a alguém, ou seja, se nós nos arrependemos, é porque fizemos alguma coisa errada, fizemos algum mal. Então, um dano foi feito, e isso traz consequências. E não é o nosso arrependimento que vai apagar essas consequências, não. Às vezes, a nossa vida é pautada num mal terrível que fizemos no passado. Às vezes, sofremos hoje em consequência disso. E o que é mais triste, às vezes se opta pela revolta, opta-se pelo desgosto, pela não compreensão. Vamos lá, vamos ver. É muito interessante nós entendermos o que Kardec escreve aqui no item 17. Eu vou ler um pouquinho longo, mas vale a pena para as nossas reflexões. Olha só o que Kardec escreve no item 17 do Código Penal da Vida Futura. O arrependimento pode ocorrer em qualquer parte e em qualquer tempo. Se é tardio, o culpado sofre por mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja depois da morte. Na vida espiritual, seja em nova existência corporal, até que os traços da falta tenham se apagado. Então, olha só, isso é muito importante.
Teremos que resgatar as nossas faltas, como diz Kardec aqui, até que os últimos traços da falta que nós cometemos ou das faltas que nós cometemos sejam apagados. Isso é muito importante. A reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Aquele que não reparar os seus erros nesta vida, por impossibilidade ou má vontade, se reencontrará numa existência ulterior, ou seja, numa próxima existência ou nas próximas existências, em contato com as mesmas pessoas que tiveram do que se lastimar dele e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto lhes haja feito de mal. Daí a explicação, muitas vezes, cuidado, não dá para se chegar à conclusão, se você estiver passando por uma situação como essa, não dá para chegar à conclusão de que é isso. Mas a doutrina, Kardec nos mostra que muitas vezes o desafeto que nós temos na família, sabe? Às vezes aquele pai que nós não nos damos, aquele irmão ou irmã que nós detestamos, na família mesmo. Às vezes aquele ente que nós não engolimos, às vezes é um amigo, uma amiga, um colega de trabalho, um chefe, um gerente que está acima de nós, que é intolerante, que tenta nos prejudicar. Os desafetos da vida, às vezes, são consequências daquilo que nós mesmos fizemos. E agora queremos dar uma de coitadinho, de coitadinha, queremos dar uma de que nós fomos vítimas. É por isso que Jesus nos convida a amar, porque nós não sabemos o que fizemos nas vidas passadas. Às vezes, aquela pessoa que é motivo do nosso desafeto, que é motivo até do nosso ódio, usando uma palavra muito mais superlativa, espero que ninguém tenha um inimigo na forma, na forma exata da palavra e cruel da palavra inimigo, que é uma palavra muito forte, mas desafeto eu acredito que todos nós temos. Podem ser consequência dos nossos erros do passado. E Kardec lembra aqui que às vezes nós mesmos escolhemos retornar em contato com essa pessoa para poder repararmos os erros que não foram reparados outrora. E aí Kardec encerra da seguinte forma. A reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Aquele que não reparar os seus erros nesta vida, por impossibilidade ou má vontade, se reencontrará numa existência ulterior, como eu já li. Estou repetindo para ficar bem claro. Em contato com as mesmas pessoas que tiveram do que se lastimar dele e em condições escolhidas por ele mesmo. Como eu falei, às vezes nós mesmos escolhemos, de maneira a poder provar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto lhes haja feito mal, ou seja, restituir, reequilibrar o dano. E aí Kardec encerra da seguinte forma: nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. Nesse caso, a reparação se cumpre, fazendo o que se devia fazer e não se fez, cumprindo os deveres que foram negligenciados ou desconhecidos, as missões em que se faliu, praticando o bem em sentido contrário àquilo que se fez de mal, quer dizer, sendo humilde onde se foi orgulhoso, brando onde se foi duro, caridoso onde se foi egoísta, benevolente se foi malévolo, trabalhador se foi preguiçoso, útil se foi inútil, moderado se foi dissoluto, de bom exemplo se deu maus exemplos e etc. É assim que o espírito progride aproveitando o seu passado. Ou seja, sentimos agora as consequências do nosso passado. Passado não só de vidas anteriores, de vidas passadas, como consequências do que fizemos e do que fazemos aqui mesmo. Então, minha amiga, meu amigo, eu convido você a pensar muito sobre isso. E sabe uma coisa boa para a gente pensar nesse Natal? Hoje é quarta-feira, você que está me assistindo agora na estreia, né? Hoje é quarta-feira, próximo sábado é a comemoração do Natal, domingo é domingo de Natal. Fica essa dica aí. Sabe uma coisa boa para nós fazermos na vida? Para não contrairmos mais débitos, para não contrairmos mais problemas? Que tal passarmos a fazer agora o que é certo?
Que tal fazermos agora o que Jesus nos recomenda? Não seria uma excelente homenagem ao Cristo? Fazer o que ele nos convida a fazer, que, aliás, é para o nosso bem? Pensa nisso. Era isso que eu tinha a dizer na aula de hoje. Fiquem com Deus. Um excelente Natal para todas e todos. Beijo no coração. Amemo-nos como Jesus nos amou. Tchau. Até a próxima.